hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brilla. Hasta que o mundo possa olhar em nós a presença de Deus. Amém? E hoje vamos falar com respeito à Bíblia. Tema: a Bíblia é o manual de vida. Eu quero convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Se você conseguiu, você fica em pé. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Pai, nessa noite estou aqui diante da tua igreja, com a responsabilidade de ser tua boca nessa noite. Pai, tira todo o pensamento humano, toda a sabedoria humana. Eu quero que o Senhor tome todo o meu ser, minha mente, meu coração, para ministrar a tua igreja. A palavra que a igreja precisa ouvir. Não que cada um quer ouvir, senão que todos precisamos ouvir da parte do Senhor. Somos homens, mulheres, que precisamos da orientação da tua palavra para poder continuar caminhando nesse mundo, em meio de tantas trevas, em meio de tantas aflições, em meio de tantas coisas. Mas tua palavra, Pai, ela é a que nos guia, nos orienta, Pai. Nessa noite, que o Espírito Santo traga para nós a exortação, a correção. Que o Espírito Santo traga através da tua palavra a vida no poder de tu Espírito, na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo que recebi ontem da minha mãe e um pastor, outro pastor de lá da Venezuela. Quando a gente voltou da Venezuela, a missionária Gisele, ela teve uma viagem com a Latilink, e nessa viagem ela informou, comunicou a todos os missionários que estavam na Bolívia. Nessa viagem, ela deu a conhecer o que as pessoas, o que os irmãos e as crianças sentiram lá na Venezuela quando receberam igreja com a Bíblia católica, com a Bíblia que eles utilizavam na igreja adventista. Tem muitos testemunhos que, se a gente colocaria aqui, você choraria junto com a gente. A necessidade em povos, em nações, em cidades, pessoas que choram por uma Bíblia. Pedem a grito, oram a Deus para que aconteça esse milagre. Estando a missionária Gisele lá em Bolívia, junto com o missionário, ela falou, e a Latilink, ela teve o desejo de abençoar meu país, minha cidade, com Bíblias. A gente correu atrás, e essas Bíblias já chegaram lá, minha mãe recebeu, e ontem ela, junto com um pastor, eles fizeram um vídeo em agradecimento. De forma geral, eles nem sabem que foi a Latilink. Eles têm na cabeça que foi a igreja brasileira. Mas não foi a igreja brasileira, é a igreja de Cristo
que está trabalhando em favor desses povos e nações. Amém? Eu quero compartilhar com vocês esse vídeo. Tem 1 minuto e pouco, 1 minuto bem curtinho. Talvez não vá dar para entender, mas depois eu falo, faço a tradução ali. Nessas Bíblias que chegaram 4 Bíblias de estudo, onde 3 pastores, entre eles, incluindo minha mãe, e um evangelista, eles foram abençoados. O testemunho é, depois eu vou passar os vídeos, talvez eu vou passar no grupo da igreja e você aí pode compartilhar esse momento que eles têm vivido ao ter recebido essas Bíblias de estudo. Uma Bíblia de estudo em Venezuela pode estar custando hoje uns 200, 250, 300 dólares. E uma pessoa que ganha 35 dólares, 70 dólares, você imagine o que tem que trabalhar para comprar uma Bíblia de estudo. Ok? Tá pronto? O valor de uma Bíblia normal, uma Bíblia pequena que você pode comprar aqui de 70 reais, 80 reais, 100 reais. Lá você tem que vai comprar em 50 dólares, 70 dólares, 80 dólares. A dificuldade que se tem lá no país para obter uma Bíblia. Tá pronto? Está listo? Está listo. Pastor Pinha, homem de Deus, homem que faz um trabalho na cidade, juntamente com outros pastores. Minha mãe, que é pastora também, lá na Venezuela. Pastor José Pinha, junto com minha mãe, eles têm a responsabilidade de distribuir 83 Bíblias, entre elas 4 de estudo. A Bíblia que o pastor tinha é uma dessas Bíblias de estudo. E eles ali estão agradecendo a todo o corpo de Cristo, a toda a igreja de Cristo aqui no Brasil, por ter enviado essa grande bênção. Onde não somente eles estão sendo abençoados, sino que igrejas vão continuar sendo abençoadas. Logo eu posso ler a Bíblia. Mas que você tenha a Bíblia lá em um cantinho somente, preparada só para a hora do culto, né? Porque de outro dia você não se lembra de pegar a Bíblia. Eu vou colocar essa foto para que você se lembre de ler a Bíblia. Se lembre também de orar pelos povos, os quais têm dificuldade para comprar uma Bíblia ou para que uma Bíblia chegue nas mãos deles.
Quando uma Bíblia dessa chega em mãos de um pastor para entregar à congregação, vocês não imaginam. Eu quero trazer nessa noite um pouquinho e falar o seguinte: a Bíblia no Antigo Testamento ela tem 39 livros, que muitos não conhecem esses 39 livros e muito menos conhecem o Novo Testamento, que está formado por 27 livros. E eles fazem uma composição total entre o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, de quantos? 60 e quantos livros? Quantos livros? 66. E muitos não sabem isso. Muitos não sabem onde fica Gênesis, muitos não sabem onde fica Deuteronômio, muitos não sabem onde fica Esdras. Muitos têm dificuldade, passam anos dentro da igreja e não sabem onde encontrar um livro da Bíblia. Se faz importante que nós, como cristãos, nós comecemos desde o princípio, desde o índice, a conhecer a Bíblia. Ela foi escrita por cerca de 40 homens, durante um período que abrange cerca de 16 séculos. Esses homens eram imperfeitos, sujeitos a fraquezas e ao erro. Como criaturas humanas, eles não eram diferentes das outras pessoas. Um deles, o apóstolo Paulo, diz a homens que erroneamente consideravam ele e seu companheiro missionário Bernabé como deuses: nós também somos seres humanos que sofrem como vocês. E você pode ler lá em Atos capítulo 14, versículo 15 isso. Do ponto de vista humano, muitos dos escritores da Bíblia não eram homens de conhecimento e habilidades excepcionais. Entre eles havia homens muito comuns, homens cujas ocupações eram pastores e pescadores. Uma pergunta: então, como foi possível que esses homens imperfeitos produzissem um registro que fosse verdadeiramente a mensagem de Deus? A resposta é a seguinte: eles não escreveram por impulso próprio, mas foram inspirados por Deus. Lá em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Disse o apóstolo Paulo a respeito da porção das escrituras sagradas. A palavra inspirado significa inspirado ou exalado. E-X-A-L-A-D-O. Tive muita dificuldade, mas acho que é a pronúncia. Exalado. E-X-A-L-A-D-O. Por Deus. Deus soprou sua palavra àqueles homens que escreveram a Bíblia. Era a mensagem de Deus, comunicada por Deus em forma milagrosa, para que não houvesse erro, nem de conceito, nem de palavra, no que estava sendo escrito. A gente falando, talvez no dia da Bíblia, talvez você foi a um culto, foi a uma praça, foi um evento com respeito ao dia da Bíblia, e a gente encontra lá as pessoas, o versículo que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 2, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e médulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E também temos ouvido o versículo do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído porque... Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós encontramos, amados irmãos, a lo largo do tempo, em todos os tempos e épocas, como Deus, o desejo dele de se relacionar com seu povo, mas o povo não quer relacionar-se com Deus. Grande parte do povo, ele fica rebelde aos mandamentos, à lei, aos preceitos do Senhor. Na era que nós estamos vivendo, na época que nós estamos vivendo, quão difícil se faz as pessoas lerem a palavra, estudarem a palavra, terem um tempo em comunhão com Deus para receber a revelação daquilo
que vai trazer vida às suas vidas. O tema que eu coloquei a essa mensagem foi a Bíblia, o manual de vida para todos. Se você vai comprar uma geladeira, se você vai comprar um fogão, se você vai comprar um telefone, qualquer aparelho que você for comprar em uma loja, ele vai vir com um manual. Se a gente para pensar, fazer funcionar aquele aparelho. Assim mesmo, o homem, você e eu, temos um manual de vida para nós ter um bom funcionamento em meio desse mundo perverso, em meio desse mundo cheio de escuridão, em meio desse mundo no qual nós vivimos, que a cada dia nós vemos que estão acontecendo coisas piores. Muitas vezes, com nós não temos a capacidade de abrir nossa boca e falar a palavra de Deus, que vai trazer calma e tranquilidade ao coração daquele que está irado. Abrir a palavra, simplesmente porque nós não paramos um momento para dedicar esse tempo e ver, conhecer os livros, desde Gênesis ao Apocalipse, onde está ubicado cada um, quem foi o escritor de cada um, o que Deus quer falar a cada um de nós através da sua palavra em cada um desses livros. Muitas vezes a gente lembra de abrir a Bíblia e deixar lá no rincão, lá em uma sala, em uma mesa, aí deixa aberta. Aí passa pó para lá, passa pó para cá, e a Bíblia enche toda de pó. Deus não quer que nós venhamos comprar uma Bíblia e tenhamos simplesmente uma mesa. Deus quer que nós tenhamos interesse pela sua palavra para conhecer quem Ele é. Eita, foi embora todo mundo, foi? Deus está interessado em que nós não compremos uma Bíblia, senão que nós venhamos ter a palavra dele em nossas mãos para ter comunicação com Ele, para ouvir a Ele. Mas hoje nós temos interesse em tantas coisas desse mundo, que muitas vezes quando nós chegamos aqui na igreja, se não for pelo data show, muitas pessoas passariam o culto todo procurando o livro, o capítulo, o versículo, porque não sabem onde está. Agora nós queremos viver eternamente com Deus, mas nós não queremos conhecer esse Deus. Nós queremos que Deus se relacione conosco, mas nós não queremos ter relacionamento com Ele. Nós falamos com Deus através da oração, mas nós ouvimos a Deus através de quê? Uma pergunta. Você parou hoje para ler a Bíblia na sua casa? Outra pergunta. Você parou ontem para ler a Bíblia na sua casa? Outra pergunta. Você parou há um mês atrás para ler a Bíblia na sua casa? Quando foi a última vez que você teve esse momento com Deus lá na sua casa? Se nós começamos a ler o Novo Testamento, nós vamos ver a nosso Senhor Jesus Cristo, antes dele começar seu ministério. Ele teve um tempo em comunhão com Deus, com o Pai, de jejum e oração. Quantos dias? Quantos dias? 40 dias e 40 noites. Relacionamento, ele com o Pai. Depois que ele terminou, ele foi tentado por quem? Não é cão, não é capeta. É diabo, é Satanás, que está aqui na palavra. Muitas vezes nós queremos tirar, porque é muito forte falar. Forte é o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nós temos medo dele, mas gostamos de ouvir ele.
e gostamos de obedecer a Ele. Por quê? Porque não gostamos de abrir a Bíblia para, através da palavra, nós ter a defesa diante dele. E nós encontramos lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando o diabo se apresentou para tentar o Senhor Jesus: converte essas pedras em pão. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de onde? E qual é a boca de Deus? Ixi, a boca de Deus. E qual é a boca de Deus? A palavra. Qual é a boca de Deus? E por que é que nós estamos tão interessados no pão material, que é aquilo que vem da boca de Deus para nos alimentar? Se faz difícil porque você trabalha, porque você tem filhos, porque você estuda, porque você tem tantas coisas para fazer. Olhe, todos vivimos ocupados nesse mundo. Todos temos responsabilidades. Todos trabalhamos. Todos alguma vez estudaram. Mas isso não é para aqueles que têm tempo disponível para ler a palavra de Deus. É para aqueles que realmente pedem ao Espírito Santo a cada dia a força e a fortaleza para manter essa conexão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que têm interesse realmente de conhecer ao Deus que serve. Você conhece a seu Deus? Ou simplesmente você levantou sua mão, confessou o nome de Cristo como o único e suficiente Salvador e até aí chegou? O Evangelho não é uma religião onde você enche a igreja. O Evangelho é salvação e vida eterna para todo aquele que acredita no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que acredita que Cristo viveu nesse mundo, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, orando por cada um de nós. Ele veio. Ele foi tentado pelo diabo. E se ele não tivesse relacionamento com o Pai, como muitos de nós, ele tivesse caído na tentação. Mas sabe o que fez a Cristo se manter? Foi obediência, comunicação, relacionamento e a cada dia, cumprir a vontade de Deus para o que ele foi enviado nesse mundo. Nós chegamos a esse mundo a cumprir uma missão. Onde você está é o campo missionário onde Deus colocou você para que outros conheçam a esse Deus através da sua palavra. Você não precisa ir para outro lugar se você não quiser. Ou se Deus não abrir as portas. Mas Deus colocou você no lugar onde você está para você dar a conhecer as boas novas de salvação. E muitas vezes nós ficamos calados, ou muitos ficam calados, e na empresa, ou no lugar do trabalho, ninguém conhece a você como crente, ou não conhecem a muitos como crentes. Por quê? Porque não estudam a palavra, não tem uma boa palavra para levar aquela pessoa que está angustiada, desesperada, desanimada, desorientada. Como povo de Deus, nós estamos fazendo o quê? Com aquela ferramenta que nós temos em nossas mãos para apresentar ao Salvador do mundo a esse mundo. Encontramos também que do livro de Gênesis ao Apocalipse, todo o que está escrito vai acontecer. Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas a palavra de quem? O que está acontecendo hoje? Todo o que está lá em Mateus 24, se você vai ler, você vai ver. Tudo o que ele disse que ia acontecer, está acontecendo. Aí está se cumprindo a palavra, Cristo está voltando, Jesus está voltando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas é o que eu estou fazendo. Porque céus e terra vão passar. A palavra do Senhor não vai passar. Vai se cumprir. Mas todo aquele que fizer a vontade do Senhor
ele vai viver eternamente para sempre. Mas se nós não estudamos a palavra, nós seremos enganados em nossos próprios conceitos, nossas próprias afirmações, achando que já não é, já estamos em um tempo em que congregar-se não é o que Deus quer. E muitos que andam procurando igreja na internet estão caindo no erro, na mentira, no engano. Por quê? Porque estão escutando a palavra de Satã muitas vezes lá na internet. Tem homens de Deus, tem mulheres de Deus na internet. Mas muitas vezes nós não queremos escutar esses homens e mulheres. Sabe por quê? Porque eles vão confrontar-nos o pecado que está dentro de nós, o qual Cristo, Ele quer limpar. Quando nossos próprios pecados são confrontados, quando é falado que os adúlteros, os fornicários não herdarão o reino dos céus, a gente não gosta. Quando se fala de que homossexualismo, lésbica, prostitutas, bêbados, quando se fala que todos aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, muitas vezes vão lá denunciar, mas o que diz a palavra de Deus vai se cumprir. Esteja o crente na prisão ou esteja fora, aquele que é crente vai falar a palavra de Deus. Não vai ficar calado. Não podemos ficar calados em meio de um mundo que a cada dia ele está correndo tras seus próprios prazeres, se esquecendo de que um dia vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus. E nós temos a grande responsabilidade. Mas estamos fazendo o quê? Onde estamos escondidos? Que não queremos enfrentar nossa realidade como cristãos. Qual é nossa conduta de vida? Que não queremos que outros saibam que somos cristãos. A palavra do Senhor, ela tem que ser o livro mais importante para cada um de nós. Antes de ler outro livro, a Bíblia deveria ser o livro mais importante e nossos desejos teria que ser o maior de todos os desejos. De todo dia pegar esse livro e sentar e comer Bíblia. Porque vai ser a única forma de nós, quando chegue o diabo a querer destruir o lar, a querer destruir a família, a querer destruir a vida de teu filho, da tua filha. Através da palavra você pode lutar e a vitória vai chegar. Tem um testemunho da esposa de um pastor. A filha deixou de ir para a igreja. Os pais começaram a orar, os pastores começaram a orar. Eles não queriam confrontar ela de frente, mas queriam a sabedoria de Deus para tratar a situação da filha. Começaram a dobrar joelhos, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. A filha queria o caminho errado. Quando você ora, Deus responde. E um dia eles estando na rua, chegou alguém para falar para eles e disse: olhe, sua filha combinou com fulano de tal, sair da sua casa e está indo a morar com ele. Eles disseram que eles ficaram calados, não disseram nada. Ela combinou com ele isso, certo. Eles voltaram para casa. Essa noite, a esposa do pastor tinha que pregar. Ela chegou 5 horas da tarde na igreja. Ela disse que ela procurou ir detrás da bateria. Colocou um lençol em cima. Sim, a bateria tem um lençol. Ela colocou um lençol em cima porque ela não queria que nadie olhasse para ela orando ali. Ela chegou 5 horas. O culto começou 7 horas. Ela se prostrou, pedindo a Deus que Deus falasse para ela, porque Deus não colocou essa filha no ventre dela para ela se perder no mundo.
ela saiu dali, ela chorou diante do Senhor, saiu dali, começaram a chegar os irmãos, ela foi, lavou o rosto, pregou, voltaram para casa, foi uma luta toda a noite. Quando chegou o dia, ela ia sair quando eles saíssem para a igreja. Mas essa noite a mãe disse, olha, hoje a gente vai orar com você. Não, não precisa. Hoje a gente vai orar com você. Entrou a mãe com ela no quarto dela. Começou a falar a palavra de Deus para ela. Quando ela está falando a palavra, vem o pastor. Entrou no quarto com a Bíblia. Disse, hoje aqui você vai sair depois que a gente tem um momento com Deus. Você está aqui na minha casa. Você é minha filha. E Deus falou. E a gente vai cumprir. Depois você faz o que você quiser. Meus amados irmãos, essa noite foi uma noite. Chegaram 10, 11, 12 horas da noite. Porque aquela moça se levantou pedindo perdão, chorando, voltando para Deus e confessando o que ela ia fazer para os pais. A oração traz resposta. A palavra de Deus é nossa arma de guerra, é nossa ferramenta em nossas mãos. Se o médico chega sem a ferramenta lá no hospital, ele não vai poder trabalhar. O mecânico lá na oficina, sem ferramenta, ele não vai poder trabalhar. O dentista, sem a ferramenta, ele não vai poder arrancar o dente. Agora, o cristão quer ser cristão sem sua ferramenta nas mãos. Quem pode entender um negócio desse? Acaso as coisas de Deus são menos importantes que as demais coisas? A palavra de Deus é menos importante que sua profissão, que seu trabalho, que sua família? Todos iremos passar por um processo em algum momento. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai chorar, vai sofrer, vai passar por momentos difíceis, mas o Espírito Santo vai levantar ele, vai levantar ela. Por quê? Porque eles sabem quem tem crido. E aquele que lê a palavra, ele vai encontrar os versículos chaves para ele se manter. Eu sei que meu Redentor, ele vive. O Senhor é meu pastor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não esteja ansioso por nada. Mas muitas vezes nós não temos esse conhecimento porque não abrimos a Bíblia. Muitas desculpas para nós ter esse momento com Deus. Como vocês viram aí, alguns países onde não tem a liberdade de ter uma Bíblia, como aqui no Brasil, portas abertas, ela traz umas informações que conseguem na internet. Na China é proibido possuir uma Bíblia. Cristãos que possuem uma cópia podem ser punidos por obter um livro ilegal. A igreja perseguida conhece outra realidade. A Bíblia para eles representa dias mais difíceis, encontros cada vez mais viciados. Quanto às comemorações, eles devem ser discretos ou até mesmo secretas. A leitura bíblica não pode ser feita em público. Aliás, portar uma Bíblia é cometer um crime e estar disposto a pagar com a própria vida por isso. Na Coreia do Norte, como a gente viu aí, uma família inteira foi condenada com prisão perpétua porque acharam um exemplar da palavra de Deus na casa dos cristãos. E dentre os presos, tinha uma criança de 2 anos. E muitas vezes a gente está aqui em um país onde tem essa liberdade e diz que estamos sendo perseguidos. O diabo está perseguindo você, sabe por quê? Porque ele não quer que você leia a palavra. Porque mientras mais palavra você vê, mais você se edifica na fé em Cristo Jesus. Mais você cresce. E ele não tem esse interesse. O que ensina aqui, nessa igreja, tem muitas igrejas ali que não estão ensinando.
Muitos se queixam. A igreja não está ensinando, mas não vem a escola bíblica dominical, não vem ao discipulado. Está tranquilo? Está satisfeito? Ah, eu estou cansado. Vou ficar, não vou para a EBD porque estou cansado. Mas 9h30 que começa o culto de EBD, você está em cama e liga alguém, um amigo, um familiar. Olha, bora ir para o sítio, me acompanha, vamos fazer um churrasco. O cansaço de você passou por cima de você e você saiu da cama e fosse para o sítio. Mas para a igreja, onde você vai aprender. Quando foi a última vez que você veio para uma EBD? Ou quando foi a primeira vez? Ah, que isso é religião? Não. É bom quando os irmãos se juntam, estão juntos, compartilhando, vivendo aquele momento, aprendendo todos juntos. Ah, mas não pode obrigar ninguém a ir para a EBD. Não, aqui ninguém vai obrigar ninguém. É responsabilidade de você como cristão, cada dia, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E se em casa você não tem dificuldade para fazer isso, aqui tem culto nas terças, tem culto nas quintas, tem culto domingo de manhã e tem culto domingo de noite. E, aliás, tem culto de sábado de noite para os jovens. E se falta algum culto para você, nas quartas, está Mutirão e está o Carvalho. Não tem desculpa, não. Tira essa cara de desculpa e começa a viver uma realidade de cristão evangélico que ama a Deus, a suportar, a sofrer pela causa dele. Se paramos para ouvir a Deus, encontraremos que a Bíblia dirige nossas vidas. Salmo capítulo 19, 105, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é uma luz em nosso caminho, uma bússola que indica o caminho da vida. Deus mesmo, em seu imenso amor, se dirige a nós, nos conduzindo para a vida plena. Tua palavra é luz para o meu caminho, mas qual é o caminho em que você está andando? Qual é a palavra que você está utilizando? Isaías capítulo 48, versículo 17. Assim disse o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Falando para o povo dele, falando para todos nós. É mais fácil, vou falar para vocês aqui, pegar o bacon, porque falaram mal, porque me enganaram, porque não fizeram as coisas como eu queria, porque não me deram oportunidade, porque não reconhecem meu trabalho. É mais fácil pegar o bacon, sair da igreja, andar de igreja em igreja, que ir na palavra do Senhor. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, coloque seus olhos um autor e consumador da sua fé. É mais fácil nós tomarmos decisões que abrir a Bíblia e deixar a Deus falar nossas vidas e nos corrigir, trazer essa correção. De muitas vezes nós somos tão frágeis porque não me deram o que eu queria, porque as cadeiras não são da cor que eu queria, porque essas bandeiras não tinham que estar ali, porque esse púlpito está feio, porque essas flores eu não gosto. Você vem aqui. Você não gosta dessas flores? Comprei outra mais bonita e traga. Você não gosta desse púlpito? Senta-se com o pastor, faça um orçamento e venha e apresente aqui e faça um púlpito novo. Não gosta dessas bandeiras? Vá com o pastor que comprou as bandeiras. Pastor, eu não gostei, eu quero uma bandeira maior. Dê o dinheiro e traz a bandeira maior. Mas sempre estamos procurando uma desculpa para dizer, ai, não me querem nessa igreja. Eu era do Betel. Chegou o pastor Neto e eu saí porque eu não gosto dele. Vai se arrepender. Onde você aprendeu de Jesus? Que Jesus saiu de um canto porque ele não gostava.
dos homens que estavam perseguindo ele para matar ele. Qual a mensagem de Cristo? Amem-se os uns aos outros. Mas muitas vezes não conhecemos essa mensagem. Por quê? Porque não abrimos a Bíblia. Não temos fome pela palavra do Senhor. Lá no Carvalho, vocês conhecem Salgadinho? Ele deu testemunho para mim, domingo passado, que estamos fazendo algumas visitas. Ele disse, irmão, eu não sabia ler. Mas desde que comecei a ler a Bíblia, estou aprendendo a ler, estou me esforçando. Sabe o que é isso? Se você anda com alguém que gosta de ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia. Se alguém anda com você e você gosta de ler a Bíblia, ele vai querer ter desejo de ler a Bíblia. Agora, se você não lê a Bíblia, ninguém vai ter desejo. Dime com quem ando e te direi quem eres. Assim dizem em meu país. Como filhos de Deus, transformados, renovados e restaurados, qual deveria ser a palavra que tem que sair da nossa boca? Temos mais tempo para falar do lado de pessoas que falam palavrões. Homens que se reúnem para falar de mulheres. Mulheres que se reúnem para falar de homens. Para falar do mercado, para falar do dólar, para falar da economia, para falar de Maduro, para falar de Chávez, para falar de Lula, para falar de Bolsonaro. Se reúnem para falar de tudo, menos da palavra de Deus. E muitas vezes fica irritado, sabe por quê? Porque você está dando mais liberdade à sua própria carne, que é o Espírito Santo de Deus. Porque quando algo vem a confrontar você, você tem que ir com o quê? Com a palavra de Deus. Você vai acalmar o coração de seu irmão e seu coração vai ficar calmo também. Por quê? Porque nós somos todos um só corpo em Cristo, o qual temos diferentes pensamentos, mas há um fim em cada um de nós e a morar a eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está o perdão? Onde está o amor? A gente conhece o Pai Nosso. E muitos conhecem essa oração. Mas quando aparece um problema, eles pulam lá onde diz perdoa, como nós perdoamos a quem? A quem? Isso, gente. Como nós perdoamos a quem? Quantas vezes você perdoa aquele que lhe ofendeu? E hoje estamos falando um pouquinho disso. E sabemos o Pai Nosso, uma oração modelo do Senhor Jesus Cristo, para aquele então, aquelas pessoas que estavam interessadas em aprender a orar. Mas na Bíblia aparecem muitas orações. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E ali mesmo em Efésios, mas no capítulo 5, versículo 4 diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Mas muitas vezes damos graças a Deus só quando temos a vitória em alguma coisa. Quando Deus responde o trabalho, quando Deus responde no casamento, quando Deus responde na casa, quando Deus responde na faculdade, quando Deus responde naquilo que nós queremos. E fazemos um culto de ação de graça. Porque é a hora de agradecer a Deus. Nossa gratidão a Deus tem que ser em todo lugar, em todo momento, todo dia. Desde que a gente acorda até que a gente vá dormir. Mas muitas vezes nós estamos longe disso. Por quê? Porque não abrimos a Bíblia para aprender a como dar graças a Deus. Há uma promessa onde o Espírito Santo nos guiará para toda a verdade. João capítulo 16, versículo 3. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ouvir. Quem rejeita a palavra de Deus será julgado. Não quer ouvir a palavra? Se preocupe não. Você não é quem vai condenar e não é quem vai julgar.
A palavra de Deus vai julgar. João capítulo 12, versículo 47 e 48. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, se alguém ouve as minhas palavras, os mandamentos, a lei, não os guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Não esteja condenando as pessoas. Ah, não querem me ouvir. Ah, é que é católico, apostólico e romano. Não, ele pode ser católico, mas não é apostólico e romano. Ele mora aqui no Brasil. Ele é católico brasileiro. E assim como Deus tem trazido de outras religiões pessoas que abriram seu coração, deixaram a Cristo entrar no coração deles. Talvez eram pessoas rebeldes, talvez eram pessoas cheias de vícios, talvez eram pessoas cheias de pecados, mas estão aqui nesta noite sentados, ouvindo a palavra. Assim Deus pode continuar transformando as vidas que estão lá fora. Deus pode transformar seu pai, Deus pode transformar sua mãe, Deus pode transformar seu irmão, sua irmã, Deus pode transformar seu filho, sua filha. Mas se não tem palavra, se não tem oração, se não tem Deus em casa, nada vai acontecer. Para sermos livres, só precisamos ler a palavra de Deus. Só precisamos buscar a Deus. Só precisamos conhecer a Deus. Só precisamos ouvir a Deus. Só precisamos falar com Deus. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade. Você foi liberto? Através de quê? E a palavra é a verdade. Que Deus trouxe para cada um de nós ser libertos. Deus nos mostra o caminho que faz viver, pois que nos faz viver, por onde nós temos que viver. Pois não é um Deus, com interesse maior, como nosso Deus, de trazer a felicidade. Mas para isso, temos que confiar e temos que deixar Ele guiar nossos passos, nossa vida, nos orientar, nos aconselhar. Tem pessoas que gostam de tomar decisões à ligeira. Aí encontrei pessoas e a perguntei: você consultou a Deus? Você orou a Deus? Você apresentou isso diante de Deus? Se ainda não fez, vai e fale com Ele, que Ele vai falar para você. A Bíblia é o melhor instrumento de referência de ensino para toda a sociedade, para todas as carreiras, para todos os profissionais, para todos os empresários, para as pessoas ricas, pobres, para pessoas morenas, brancas, para todo ser vivente nessa terra, todo aquele que tem 5 sentidos. A palavra de Deus, a Bíblia, é um instrumento de referência, maior ensino para você e para mim. A Bíblia não é um livro comum, é a palavra de Deus revelada como nossa regra de fé e prática. A Bíblia não é apenas para ser lida, a Bíblia tem que ser praticada. Você está praticando a Bíblia? Está praticando a palavra do Senhor? Você está vivendo em santidade? Você está se guardando para o dia do encontro com o Senhor Jesus? Você está sendo sábio na sua casa? Está sendo sábia na sua casa? Você está colocando a sabedoria de Deus diante de sua própria sabedoria? Que hoje simplesmente não seja o dia da Bíblia aqui no Brasil. Que todo dia seja dia da Bíblia para você ter interesse de mergulhar nela, de se aprofundar nela, de buscar conhecer a esse Deus poderoso, maravilhoso, através da sua palavra. Você quer ter um final feliz na sua vida? Leia a Bíblia. Ore. Se preocupe por expressar, por levar as boas novas de salvação para aqueles que ainda não conhecem. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um de vocês. E que a palavra do Senhor
nós venhamos a colocar em prática durante essa semana. Os vídeos que vocês verão aqui, onde é difícil entrar com a Bíblia ou comprar uma Bíblia, você leva isso para seu pessoal. O que eu estou fazendo? Com 10 Bíblias em casa, 5 Bíblias, 3 Bíblias, uma Bíblia, e não estou lendo. Não estou aproveitando isso. Tem problema de visão? Baixe a Bíblia no aplicativo e você vai ouvir a palavra do Senhor.